dia, ouvinte. Momento Espírita, produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, é retransmitido ao mesmo tempo pela Unirádio Web, pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Alternativa de Garça. Hoje é 16 de março, verão de 2025. Agradecemos sua audiência. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Saúde e paz. Eis o tema de hoje. Como nos comportaríamos naquele tempo diante de Jesus? Ouvinte pergunta se a revista espírita é necessária para o estudo da doutrina. O mesmo ouvinte pergunta se na sociedade de Paris havia passes e água fluidificada. Ingratidão, um assunto delicado na vida familiar. Caminho de Damasco continua com os passes e demais atividades. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para o número DDD 14 981051535. Repetindo, DDD 14, telefone 981051535. Mande seu recado agora mesmo por WhatsApp. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais, ao final desta edição, entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que estão ouvindo o programa. Nos Rios da Babilônia, um romance de Anésio Aparecido J, publicado pela Casa Editora O Clarim. Mande mensagem para o 14 981 05 15 35. Equipe desta edição, controle técnico e sonoplastia, Gustavo Souza. Cláudio atende os recados dos ouvintes e a apresentação de Juliana e Luiz Eduardo. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte. É fácil falar em Jesus quando sabemos que Jesus esteve conosco há cerca de 2000 anos, deixando-nos a mais profunda e elevada lição de amor. É fácil relembrar seus ensinamentos e seu exemplo de abnegação e coragem, o que até hoje é repetido pelos adeptos das religiões que se dizem cristãs. É fácil compreender por que Jesus recomendou que amássemos e amássemos até mesmo os inimigos, numa demonstração cabal de sua extrema compreensão para com as limitações e as fraquezas humanas. É fácil até mesmo entender por que, sendo bom e fazendo apenas o bem, ele fez tantos inimigos e acabou condenado ao mais cruel suplício que se possa imaginar. Todos nós, caros amigos, respeitamos Jesus, é claro, pelo menos na palavra. Todos o admiramos. Todos nós acreditamos que, falando nele, estamos sendo fiéis às suas recomendações. Na hora do problema, no exato momento da dor, com certeza lembramos dele e pedimos sua proteção. Aliás, diante do menor problema que nos toma de surpresa, exclamamos suplicantes: Jesus! No entanto, caros amigos e caras amigas, pensemos um pouco. Será que, se estivéssemos vivendo no tempo e no lugar em que Jesus viveu, estaríamos realmente do lado dele? Será que, ao vê-lo ensinar o amor e o perdão aos inimigos naquele ambiente tão hostil, concordaríamos plenamente com sua recomendação, embora nos sentindo usados e explorados? Será que teríamos aprovado sua atitude de compreensão pela mulher adúltera, quando a sociedade e a lei da época mandavam apedrejá-la? Será que defenderíamos os fariseus, quando estes, inúmeras vezes, o acusaram de heresia e insubordinação à lei de Deus? Será que não estaríamos entre os fariseus para acusá-lo e tentar desacreditá-lo perante o povo? Será que entenderíamos a profundidade de seus ensinos, mesmo que eles contrariassem mandamentos milenares de Moisés? É fácil falar de Jesus, é fácil ter fé e louvar Jesus.
Até porque estamos distantes dele, vendo pelos olhos do homem do século XXI. Então, meus amigos, não seria o momento de compararmos a vida que levamos com aquela que Jesus recomendou, a fim de seguirmos mesmo de longe seus passos? Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Um ouvinte que não quer revelar o nome pergunta se a leitura da Revista Espírita é obrigatória. Evidentemente, o ouvinte está querendo dizer se, para se conhecer o Espiritismo, o estudo da Revista Espírita de Allan Kardec é indispensável. É claro que, na sua pergunta, o ouvinte está usando o termo obrigatório no sentido de obrigação moral. Em primeiro lugar, devemos esclarecer os ouvintes em geral que Allan Kardec fundou a Revista Espírita em 1º de janeiro de 1858, no ano seguinte ao lançamento do Livro dos Espíritos. A revista passou a ser editada mensalmente. Isso quer dizer que a revista foi fundada antes que o Espiritismo completasse 1 ano, e que Allan Kardec, diante das repercussões positivas de O Livro dos Espíritos, sentiu a necessidade de se colocar mais perto dos leitores para informações e orientações. De fato, a revista chamou a atenção dos espíritas, muitos dos quais passaram a se corresponder com Kardec, enviando perguntas, sugestões e até material colhido em manifestações mediúnicas. Kardec fazia comentários sobre o material colhido, cartas e propostas que os leitores enviavam. Em 1859, Kardec publicou O que é o Espiritismo, uma obra menor onde ele responde questões fundamentais por meio de entrevistas. A segunda principal obra de Allan Kardec, no entanto, foi O Livro dos Médiuns, que só viria a lume em 15 de janeiro de 1861, 3 anos depois do lançamento da Revista Espírita. Ainda para facilitar mais o entendimento dos leitores, ele publicou em 1862 o livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. Neste mesmo ano, reuniu palestras que fez em viagem no livro Viagem Espírita em 1862. Depois vieram as demais obras fundamentais. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em 1865, e a Gênese, os Milagres e as Predições, em 1868, citando apenas as principais. A Revista Espírita prosseguiu sob o comando de Kardec até o início de 1869, quando Kardec desencarnou em 31 de março. E foi mais além, mas os espíritas brasileiros costumam considerar, para efeito de estudo, as edições publicadas até Kardec. Na verdade, a Revista Espírita é editada até hoje. As editoras espíritas do Brasil têm enfeixado suas edições, até Kardec, em formato de livros, sendo que cada volume corresponde às publicações de 1 ano ou 12 meses. São, portanto, 12 volumes, 12 anos de revista, de janeiro de 1858 a março de 1869. Como dissemos, a revista dava oportunidade de diálogo com os espíritas e, ao mesmo tempo, era uma fonte de informação sobre notícias da época e informações que os espíritos superiores ainda tinham a oferecer. Na revista, encontramos muito material que, posteriormente, foi incorporado à doutrina nas obras subsequentes. Logo, podemos perceber que a Revista Espírita é importante para o conhecimento da doutrina. Ela contém muito da opinião do próprio Kardec sobre temas controversos, mas, sem dúvida, é recomendável que os interessados em conhecer o Espiritismo conheçam também a revista. Temas mais específicos e discussões sobre se o Espiritismo é ou não religião, espiritualidade dos animais, mundos habitados, futuro da doutrina e outros, encontramos na revista com a abordagem de Allan Kardec.
E atenção para o livro que vamos sortear logo mais, Nos Rios da Babilônia, romance de Anésio Aparecido J, publicado pela casa editora O Clarim. Ligue agora para o 14 981 05 15 35. O mesmo ouvinte da questão anterior ainda pergunta: se na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec em 1858, havia aplicação de passes magnéticos e distribuição de água fluidificada. Na verdade, não sabemos dizer com precisão, prezado ouvinte. Precisaríamos pesquisar para verificar se na sociedade havia algum serviço específico nesse sentido. O que sabemos é que Allan Kardec recomendava passes magnéticos, até porque ele era adepto ao magnetismo de Mesmer, afirmando em vários momentos de sua obra que determinados problemas só poderiam ser resolvidos pelo espiritismo e pelo magnetismo. No livro A Gênese, ao falar de curas, Kardec consagra definitivamente o passe, quando afirma que a ação magnética pode produzir-se por diversas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, aquele que se refere ao magnetismo humano ou aos chamados recursos biopsíquicos que o próprio passista oferece. Também pelo fluido dos espíritos através do passista. Nesse caso, Kardec se refere ao que ele chama de magnetismo misto, semimaterial ou humano-espiritual. E refere-se também aos fluidos que os espíritos podem oferecer diretamente ao encarnado, sem a intermediação do passista. Na escola de Mesmer, médico alemão que teorizou o magnetismo animal desde o século XVIII, havia passes, porque esse era a sua forma de tratamento e a água estava sempre envolvida no processo. Mas não sabemos se Allan Kardec chegou a adotar como prática regular o passe na sociedade, a que ele chamou de imposição das mãos. Kardec faz várias alusões às curas que Jesus promovia pela imposição das mãos. Quanto à água magnetizada, no livro dos Médiuns, capítulo Laboratório do Mundo Invisível, Kardec se refere à mudança das propriedades da água pela vontade, afirmando: o espiritismo que age é o do magnetizador, referindo-se ao encarnado, as mais das vezes assistido por um espírito estranho. Ele opera numa transmutação com o auxílio do fluido magnético que, como foi dito, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. E conclui: se ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo sobre os fluidos do organismo, e daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Muitos espíritos falaram sobre a propriedade magnética da água, que facilitaria a aquisição de recursos curativos que podem ser absorvidos pelo organismo, restaurando disposições mentais ou órgãos debilitados. No Brasil, sim. Espíritos que vieram por intermédio de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros médiuns estimulam o uso do passe e da água fluidificada, prática que se tornou atividade regular nos centros espíritas. E atenção, livro que vamos sortear logo mais, Nos Rios da Babilônia, romance de Anésio Aparecido J, casa editora é o Clarim. Ligue agora para o DDD 14 981 05 15 35. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo.
Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio Federação Espírita Brasileira. Neste mês de março, o Clube do Livro está entregando aos seus associados o romance Roma aos Pés da Cruz, autoria do espírito Juliano Séptimos, recebido pela médium Nadir Gomes, que remonta ao tempo do nascimento do cristianismo. Associe-se ao Clube do Livro Espírita de Garça. Com uma mensalidade de R$ 27,00, você receberá um livro espírita todo mês em sua casa. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todo domingo a partir das 9h45 no Lar Meimei. Às 10 horas temos a reunião da mocidade. O brechó do Lar Meimei abre toda sexta-feira a partir das 13 horas, entrada pela rua 7 de setembro. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Acessando o link www.caminhodedamasco.org, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. No menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, videopalestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, a ingratidão. O Livro dos Espíritos trata deste tema, ingratidão, nas questões 937 e 938. Ingratidão, o contrário de gratidão, é a atitude de não reconhecer o bem que alguém lhe fez, tratando-a com indiferença, desprezo ou maldade. Na sua vida, caro ouvinte, como você tem se conduzido perante aqueles que o serviram algum dia? Será com reconhecimento, com indiferença ou com maldade? Destacamos neste tema as duas personagens, aquele que agiu com benevolência e aquele que não demonstrou reconhecimento pelo benefício recebido. Mas destacamos, sobretudo, a situação mais comum, quando os dois envolvidos pertencem à mesma família, pais, filhos, irmãos. Não é difícil ouvirmos expressões como esta: fulano é um ingrato, não reconhece o bem que lhe fiz. Muitas vezes são os pais que estão se referindo ao filho. Se por um lado constatamos ingratidão por parte de quem recebeu o benefício, por outro queremos destacar, segundo o Evangelho, a recomendação de Jesus, segundo a qual devemos fazer todo o bem sem esperar recompensa. É aí, exatamente aí, que está o cerne da questão. Jesus ensinou que o verdadeiro bem ou a verdadeira caridade é somente daquele que nada espera do beneficiado. Desse modo, se ajudamos alguém esperando que essa pessoa reconheça o benefício e futuramente venha nos ajudar em troca do bem que lhe fizemos, na verdade, não estamos praticando o verdadeiro bem. Estamos agindo na base da troca, dou para que des. Portanto, os pais que dizem amar seus filhos e que esperam que eles lhes devolvam o bem que fizeram de alguma maneira, não estão agindo conforme o Evangelho de Jesus. Por outro lado, aquele que é beneficiado e é incapaz de reconhecer o bem que recebeu, com certeza, mais cedo ou mais tarde, terá que se haver perante a lei de Deus e perante sua própria consciência. E chegou o momento do sorteio do livro Nos Rios da Babilônia, romance de Anésio Aparecido J, publicado pela casa editora O Clarim.
O livro sai para a nossa ouvinte Adalgisa Kimi Pioto. Parabéns, Adalgisa. Leia esta obra e indique para outras pessoas. Pegue seu livro durante a semana e no horário comercial na Loja Leves, na Rua Minas Gerais, 148. E agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei ou na Unirádio, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, temas atuais sob o olhar da doutrina espírita. Ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.